nós temos aí, voltando ao impeachment do Collor, esse momento interessante para estudarmos a crise entre Congresso e Presidência da República, claro, sem prejuízo de toda a movimentação social, de todo o movimento de rua que também se fez presente no impeachment. Vejo que também em 2016, 2015, 2016 temos movimento de rua, só que ideologicamente completamente diferente daquele de 92. Né? Eram movimentos mais conservadores, né? Mais claramente voltados, ou pelo menos circunscritos a um determinado grupo social, né? Embora fossem também movimentos de massa. Né? Então, veja, uma democracia de pouco mais de 20 anos, com 2 impeachments. Um menos traumático, porque acabou unindo a sociedade civil, num certo sentido, e o outro, agora, muito traumático, porque expressou uma divisão profunda na sociedade, uma divisão ideológica, uma divisão de agenda, uma divisão de projeto nacional. Né? Em 92, isso não estava dado, quer dizer, até porque a figura do presidente da República não aglutinava, caso Collor, não aglutinava propriamente um projeto ideológico em torno de si. É muito difícil você identificar qual era o projeto do Collor. Um projeto liberal, mas muito vago. Né? Houve uma adesão a um discurso de crítica ao Estado, de desestatização, mas que acabou se revelando muito frágil. Né? Já com o FHC, com Fernando Henrique Cardoso, né, em 94, eu acho que há um projeto mais orgânico nesse sentido, né, que vai aderir ao liberalismo, embora um liberalismo também não propriamente assumido. Né? Embora se falasse muito em gestão, eficácia, desestatização, né? A rigor, né? A agenda de ultraliberal não se construiu, não se afirmou ali naquele governo. Né? Tanto que ainda hoje é uma pauta. Né? Hoje em dia eu acho que tem uma agenda aí mais liberal em curso. Né? Mas que em grande parte, né, começa efetivamente ali em meados dos anos 90. Né? Por exemplo, se a gente for pegar as grandes estatais, né, a Vale do Rio Doce foi privatizada, se não me engano foi a Embraer, agora não me lembro se a Embraer foi privatizada durante o governo FHC ou já vinha antes. Né? No caso para os universitários aí pesquisarem. Né? E a Petrobras não. Né? Enfim, houve boatos a respeito, mas isso não se consumou. A economia não foi completamente desindexada, embora o plano real tenha sido um sucesso no combate à inflação, né, efetivamente. Quer dizer, aí sim você tem um controle da inflação. O que não quis dizer uma retomada do desenvolvimento econômico, são duas coisas diferentes, mas houve um controle da inflação. Tampouco o Brasil aderiu ao mercado comum das Américas, que estava em pauta à época, o ALCA, né? A ALCA, né? Desculpa. Né? Que seria um projeto de mercado comum, né? Do Alasca à Patagônia, né? Como era dito de maneira retumbante. Né? O Brasil foi um país que, vamos dizer assim, não aderiu a esse mercado comum. Né? Ao contrário, houve uma aposta muito mais forte no chamado Mercosul. Então vejo que quando a gente também analisa o governo FHC, nós temos que tomar cuidado com essas clichês, um governo ultraliberal, que aderiu à globalização, tem que um pouco mais de cuidado nessa análise, né? Dependente aí das nossas antipatias e simpatias políticas. Né? Porque me parece que a agenda ali mesclava elementos de uma agenda liberal com elementos de uma defesa, enfim, corporativa de certos interesses econômicos dos grandes oligopólios brasileiros, né? Que em grande parte também não tinha interesse na ultraliberalização ou na integração de mercado. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, na Fiesp, né? Nas multinacionais que tinham aqui no mercado nacional o seu mercado cativo. Né? Então, acho que tem que tomar cuidado com essa questão. O controle da inflação, né? Ele foi possível graças, vamos dizer assim, a uma espécie de agenda econômica, né? Vamos dizer assim, um projeto econômico que passava basicamente por 3 eixos. Né? A âncora cambial, né? O controle do gasto público, superávites primários, né? Famosos superávites primários, ou seja, você tem que, na contabilidade pública,
né? Deixar sobrar um dinheirinho para pagar juros, né? Esse que é o famoso superávit primário, né? Depois que você pagou todas as despesas reais, tem que sobrar um pouquinho ainda para os juros, né? Por quê? Porque a dívida foi internalizada. O que era uma dívida externa nos anos 80, acabou sendo uma dívida interna, ela se transformou numa dívida interna. Portanto, o governo tinha que ser um bom pagador para conseguir fluxo de caixa, né? Além disso, havia toda uma ênfase no controle do déficit público, né? Do gasto, porque até hoje está em pauta, né? E outro eixo eram as chamadas metas inflacionárias. Então vejam, a partir daí nós temos um modelo econômico no Brasil calcado no controle da inflação, baseado em 3 grandes eixos, né? Âncora cambial, ou seja, você colar sua moeda a um determinado mercado de câmbio. Superávit primário, né? E meta inflacionária. A inflação, então, tem que ficar naquelas, né? Teto da meta, piso da meta, média, né? Se está subindo, né? Se a meta é 4,5% ao ano, se dá 5%, todo mundo já entra em pânico. Sobretudo os lobbies dos bancos, né? Não pode, estamos perdendo o controle e tal. Então, esse tema da meta inflacionária, âncora cambial e superávit primário, acabou sendo uma marca de política econômica que, inclusive, atravessou mais ou menos a era Lula, sem grandes questionamentos, né? Isso que é interessante, né? Quer dizer, o Lula ele vai tentar conciliar este modelo, né? Esse foi o compromisso, chamado compromisso com o mercado, que está na Carta aos Brasileiros, né? 2001, né? Não, antes. 2003 mesmo, né? Não, porque 2003 foi a posse. Mas acho que foi no ano da eleição. Alguém me ajuda? Eu estou precisando de ajuda dos universitários hoje. As datas estão me escapando. Coisa feia. Foi um historiador quase positivista como eu, né? Enfim, então houve esse compromisso com o mercado, né? E que atravessou mais ou menos incólume os 2 governos Lula, que conciliou esse modelo com expansão de gasto, né? Com distribuição de renda via orçamento, via aumento de salário mínimo e via orçamento. Quer dizer, a marca do governo Lula, né, que mais ou menos é um consenso entre os analistas, é que houve, então, a manutenção dessas regras de controle inflacionário, né, e a expansão de gastos sociais, né, via orçamento. O que eu estou falando via orçamento? Né? Porque é o Estado que acabou, né, realizando, basicamente, transferência de renda, que é o Bolsa Família, famoso, né, que embora seja apenas R$200 para as pessoas que são muito miseráveis, é uma tremenda diferença, e para as comunidades muito miseráveis é uma tremenda diferença, né, porque você tem que pensar em termos de massa, e não em termos só do que o indivíduo ali está ganhando, né. E outra grande revolução do Bolsa Família é que o dinheiro ia diretamente para o beneficiário. Claro que tem aí gestões, tem jeito, né? Mas basicamente a grande questão não passava pelas prefeituras, não passava pela burocracia de Estado. Saía do tesouro, né, para o beneficiário, para a conta do beneficiário, né? Porque, veja, quando você tem um programa social e o programa social fica passeando pela burocracia do Estado até chegar no beneficiário, só de burocracia ele já consumiu boa parte dos recursos, né? Sem falar que no meio do caminho pode encontrar alguma gestão, né, se não fraudulenta, pelo menos com uma lógica política interessada, né, eleitoral. Então é interessante que o Bolsa Família, apesar de ser acusado do contrário, ele acaba resolvendo em grande parte essa questão. Ele é uma relação direta do governo federal com o cidadão mais miserável. Esse é um polo muito importante da política social do governo. E outro é a questão também do aumento do salário mínimo. Se vocês olharem a curva histórica do salário mínimo, vocês vão ver que nos anos 40, 50 ele está lá em cima, cai muito durante o regime militar, cai muito, né? Sobe um pouquinho e na era Lula sobe muito. E agora provavelmente deve estar caindo, não sei ainda, né? O que significa isso? Significa que, o que significa você ter uma política de salário mínimo de alta, que foi uma das marcas do governo Lula, aumentos reais de salário mínimo. Você força, não é, vamos dizer assim, a massa salarial da camada mais baixa da população para cima.
Né? Mas, obviamente, o salário mínimo vai impactar o quê? Basicamente, orçamento dos estados e municípios. Né? Porque no mercado mesmo, né, já está uma... Quer dizer, o impacto do salário mínimo no mercado vai ser de outra ordem. Mas no orçamento, né, então você precisa, vamos dizer assim, do governo central conseguindo fazer algumas transferências, né, e vamos dizer, a arrecadação está em alta para bancar esse tipo de gasto. Né? Então, a marca do governo Lula é interessante porque ela vai tentar conciliar, portanto, regras de mercado que eram muito criticadas pelo próprio PT nos anos 90, com uma política de expansão via orçamento. Repito, via orçamento. Por quê? Porque, por exemplo, e agora no estudo recente aí que foi publicado, isso aparece com força, né? Não houve efetivamente uma política tributária de distribuição, que é a política tradicional, por exemplo, da social-democracia, né? Que também não é nenhuma corrente política radical, mas enfim, a social-democracia, historicamente, ela transfere renda, não apenas por transferência de renda, não por orçamento do Estado, mas também por política de reforma, enfim, tributária. Fazer com que quem tem mais dinheiro pague mais imposto para o Estado poder ofertar melhores serviços. Em tese é isso, né? Então é interessante que o estudo recente, publicado aí há menos de um mês, mostra que exatamente aquilo que mais ou menos já se sabia, né? Quer dizer, sobretudo o governo Lula, você tem um ganho no andar de cima e um ganho no andar de baixo. Né? No andar muito de baixo, né? Quase no térreo, né? Da sociedade. A base da pirâmide social. O meio, ele fica oscilando. E é exatamente esse meio que vai, politicamente, se colocar contra a era PT. Quer dizer, sobretudo os vários grupos da classe média, né? Que vão ser aqueles que pagam muitos impostos com poucos serviços públicos. Então, um pouco a rebelião da classe média, né? Sobretudo a partir de 2013, né? Indica, em grande parte, essa percepção de que, né, o Estado, né, está se voltando ou para os mais pobres, ou para os mais ricos sempre teve, né? Obviamente não estava se voltando. Né? O Estado brasileiro sempre, sempre desenvolveu políticas econômicas que favoreceram o andar de cima. Né? E uma política fiscal também altamente regressiva. Né? Esse é um dos problemas históricos do Brasil. Né? Por nossa política fiscal é altamente regressiva. E hoje, isso quem diz é o Banco Mundial, insuspeito, né? É um paraíso fiscal para quem tem muito dinheiro. Né? Paga-se pouquíssimo imposto, né? Se você tem muito dinheiro. Aí, se alguém aqui for empresário, vai ficar bravo comigo e falar, puxa, mas eu pago tanto imposto, né? Minhas empresas pagam tanto imposto. É verdade, as empresas, mas propriedade, capital, lucro são preservados. O que se paga muito imposto é na hora os impostos em cascata, que as empresas têm que pagar para colocar seus produtos no mercado. Veja, por quê? Porque a base de arrecadação no Brasil, basicamente, ainda hoje é consumo e salário. Né? É o famoso imposto de renda, né? Que pega o salário das pessoas com pouquíssimas faixas, né, de alíquota, né? Basicamente 3 faixas, né? Sendo que, por exemplo, nos Estados Unidos tem, se não me engano, 7 faixas. O que significa isso? Até onde eu sei, Estados Unidos não é um país comunista, né? Então, no caso, tudo é possível hoje, né? Desde que a bandeira do Japão virou, né, comunista, tudo é possível. Mas por quê? Veja, e também não é um país que é marcado pela progressividade fiscal. Né? Os Estados Unidos não é propriamente um país que não tem a tradição europeia de intervenção social-democrata, né, nesse tipo não é isso. Mas mesmo assim lá você tem impostos mais pesados para quem tem mais dinheiro. Né? E o que significa você ter 7 faixas de alíquota? Significa que se você ganha mais, você vai pagando mais. Você preserva os salários médios e pequenos. Aqui no Brasil é o contrário. O peso é muito grande para quem ganha, enfim, R$3.000, R$4.000, que é um salário, numa grande cidade brasileira hoje, muito baixo até. Né? Enfim, você tem uma vida ali na ponta do lápis e olha lá. Né? Na idade de vocês, não tanto, mas né, vocês vão ver quando vocês tiverem 3 filhos, assim, o bicho pega. Né? Esse tipo de salário é muito tributado, enquanto os salários mais altos acabam tendo tributo, uma alíquota igual a essas faixas. Se não me engano, o máximo aqui é 27%, mas é a partir de, se não me engano, acho que R$4.000, estou por fora agora.
sei se, mas é alguma coisa assim, né? 3 mil e pouco, 4 mil, quer dizer, aí você tem as faixas e tal. Por exemplo, não há imposto sobre herança no Brasil, não há imposto sobre fortuna, né? O imposto rural no Brasil é muito baixo, né? Sem falar em possibilidades de planejamento tributário, né? Aliás, né, é uma área muito promissora no Brasil, se vocês quiserem ganhar um dinheiro, né, estudem planejamento tributário, né? Que significa o seguinte, como sonegar oficialmente, né? Né? É um eufemismo que diz o seguinte, bom, não paga imposto agora, vale mais a pena você ir para a justiça, entendeu? Ou negociar na COAF, ou negociar nos... Né? Não vale a pena pagar imposto assim, mesmo que você tenha o dinheiro. É melhor, do ponto de vista da lógica empresarial, você ir para a justiça. A chance de você ganhar é grande, né? E a chance de você negociar depois um refis é maior ainda, né? Como está acontecendo agora, inclusive. E o que significa isso, né? Significa que você efetivamente estimula uma espécie de sonegação oficial, né? A pessoa adia, negocia. Tá? E vejam, não é pouco dinheiro, não. Né? O refis atual, se não me engano, 17 bilhões, né? 17? Alguma coisa assim. Agora eu acho que são 17 bilhões de reais, se não me engano. E só no agronegócio. O que é o refis? Refis é se você é um devedor da fazenda, você tem um chamado para negociar sua dívida, né? Pagar ela ou, enfim, uma parte ser perdoada ou pagar em juros, em suaves prestações, né? Então vejam, tudo isso indica o quê? Que apesar da experiência, enfim, e de uma agenda importante nos governos de esquerda, essa questão tributária ficou intacta, que é um dos problemas da concentração de renda no Brasil, né? Quer dizer, em nome da governabilidade, né? Até porque isso, provavelmente essas medidas não iam ter apoio no Congresso, né? Porque ali você tem lobbies poderosos, né, atuando, deixou-se de fazer uma reforma estrutural, sobretudo na questão fiscal. Não por acaso, atualmente é uma agenda importante da campanha de esquerda, né? É claro que a esquerda, entre o palanque e o governo, tem uma mudança de muitas coisas aí, né? Muita coisa muda entre um e outro. Mas, de todo modo, agora me parece que há uma questão sendo colocada que é a progressividade fiscal, de maneira um pouco mais séria. Até manifestos de sindicato de contadores, enfim, né? de auditores fiscais, né? Colocando no centro da questão uma reforma tributária progressiva, né? Tem vários exemplos, né? Por exemplo, fortuna, né? No Brasil, acho que se não me engano, em São Paulo, que é um dos impostos mais elevados, você paga, imposto sobre herança, né? 6%. Oi? 4%? Então, 4%. Oi? O teto é 6%, exatamente, obrigado. 4%. Estados Unidos, imposto sobre herança, dependendo de quanto você tem de herança, né? Chega a 50%. Repito, até onde eu sei, não é um país socialista, né? Ainda mais agora com o Sr. Trump, né? Mas vejam, 40%, 50%. Aliás, é um princípio básico do liberalismo, né? Você tem que pagar imposto porque o dinheiro não é seu, né? Você recebeu esse dinheiro de graça da sua família, então, imposto, né? É a lógica liberal do indivíduo. O indivíduo tem que se fazer, não tem que receber dinheiro de graça, né? Mas aqui no Brasil é uma mistura um pouco de liberalismo com sociedade estamental, então a gente negocia, né? Os que sempre tiveram gostam de ter cada vez mais, né? Self-made man não é bem o que o nosso liberalismo gosta aqui. O que estimula, inclusive, doações a universidades lá nos Estados Unidos, né? Enfim, o sujeito doa e tem o abatimento. Aqui eu brinco sempre, se alguém quiser doar alguma coisa para uma universidade, vai todo mundo preso, né? O que recebeu a doação, o que doou, é um processo, é uma burocracia infernal. Você acaba tendo que prestar contas lá no Tribunal de Contas da União, ainda que você tenha montado um laboratório maravilhoso, que seja tudo direitinho. Só de burocracia, de encheção de paciência, né? Por isso que desestimula também esse tipo de doação, né? É mais fácil doar para Harvard do que doar para a USP, né? Eu não queria contar isso para vocês, mas é um fato, né? Que infelizmente eu devo lamentar, né? Então, e aí, na virada para o governo Dilma, me parece que mudam também o foco da política econômica. Há uma tentativa de retomada do nacional-desenvolvimentismo, com a chamada nova matriz econômica,
né? Um investimento, né? Uma política anticíclica de controle de preços básicos que acaba também revelando seus limites, né? Vale lembrar que há uma grande crise mundial em 2008, né? 7, 8. O Brasil, através de uma política anticíclica bastante rápida, consegue reverter essa crise, 2009, 2010, né? Então, há um crescimento de 7% da economia, se não me engano. Mas, como o nome já diz, política anticíclica, ou seja, de subsídio, de controle de preço, ela tem uma durabilidade muito rápida, muito limitada, né? E uma das questões que até economistas que não eram propriamente de direita, enfim, colocaram é que exatamente o governo Dilma estendeu muito esse tipo de política anticíclica e exaurindo a capacidade do Estado de, enfim, fazer intervenções nesse sentido. Tampouco a nova matriz econômica conseguiu ter respostas dos agentes privados, como se imaginava, né? É notória essa questão de pegar o subsídio e investir não na produção, mas no mercado financeiro, né? Os 500 bilhões aí do BNDES, né? Que foram, enfim, dados a empresários, né? Dos mais diversos tipos, né? É muito comum você ter, muito mais vantajoso, você pega o dinheiro recebido e joga no mercado financeiro e não, né? Sob o argumento de que o ambiente político é instável, você não investe na produção, não investe na expansão. Então, em grande parte, as bases econômicas foram se esgarçando, a base política, né, que era essa convivência tensa com o Congresso Nacional também, né? E eu acho que aí tem 2013, que é um processo que, enfim, é muito difícil de ser estudado, os mais desafiadores para qualquer analista, né? E muito polêmico até hoje, não há um consenso, mas a partir de 2013, a base social do governo, que já não era propriamente uma maravilha, ela também vai se esgarçando, né? E aí, no processo de 2012, mas eu diria que isso fica mais claro a partir de 2015, as direitas se descobrem como massa, né? Elas descobrem que elas têm o controle das ruas, né? E aí, quer dizer, você tem uma confluência de crítica da imprensa, falta de base no Congresso, crise econômica, que talvez nem fosse o dado mais sério, mas era enfim, uma série de desafios econômicos se colocando. E movimentos de massa não só contra o governo, mas contra um campo ideológico todo, né? Contra a esquerda, né? Aí é muito difícil você segurar o poder, né? Então, a crise de 2016, em grande parte, tem um pouco essa conjuntura. Eu leio um pouco como uma janela de oportunidades que as direitas aproveitaram para tirar um governo que era muito difícil ganhar no voto, né? E que janela de oportunidades é essa, né? Quer dizer, eu não acho propriamente que lá em 2014, 15, no comecinho de 15, não acho que se tivesse dado o impeachment como opção número 1 das oposições. Mas o fato é que a possibilidade do impeachment foi cada vez mais se tornando concreta à medida em que a crise aumentava, em que o isolamento da presidente Dilma aumentava, né? E aí eu acho que as direitas, obviamente, aproveitam esse momento para, enfim, se livrar de um governo que, no voto, enfim, sobretudo se fosse o candidato Lula, né? A sucessão da Dilma, dificilmente ele ia ser derrotado. Aliás, é interessante que com tudo isso, né, vejam como estão, né, as pesquisas eleitorais hoje, com toda essa crise, com todo o desgaste do PT, né? Aí no Lula vai para o segundo turno, né? Então vejam que ali tem um aproveitamento de uma janela de oportunidades por parte dos setores conservadores, que aí, enfim, aquela clássica aliança que a gente já viu em outros momentos da história do Brasil, que é liberais e autoritários juntos, né? Dizendo, olha, né? Sempre denunciando o antirreformismo, denunciando o reformismo, desculpa, a república sindicalista, que vejam, é uma palavra também que acompanha a nossa história republicana, né? Desde os anos 50, né? Sempre que há uma denúncia, um governo, enfim, próximo de uma política de massas, ainda que tímida, república sindicalista. Ou populismo fiscal, irresponsabilidade populista, responsabilidade fiscal, são palavras de ordem que vêm em 54, 64 e agora, né, volta. Então, outro elemento de longa duração para vocês prestarem atenção.
como tem um imaginário conservador muito forte que se manifesta nesses momentos de crise e contra esses governos, que também são governos muito difíceis da gente analisar, porque é muito difícil você analisar um perfil ideológico da esquerda brasileira no poder, de fato, né? Seja a versão de esquerda de Getúlio Vargas nos anos 50, né? Porque o Getúlio é mais difícil ainda, né? Quer dizer, um ditador de direita nos anos 30 e um governante populista, nacionalista, simpático à esquerda nos anos 50. Né? João Goulart, Lula e Dilma, né? Vejam que é muito difícil às vezes você situar. Não são a mesma coisa, mas há uma agenda que se permanece aí, sobretudo calcada na questão do nacional-desenvolvimentismo, que precisa ser também melhor compreendido, né? O tema do nacional-desenvolvimentismo também atravessa os anos 50 até agora. E, por sua vez, há um liberalismo constitucionalista que se coloca contra o nacional-desenvolvimentismo, contra a política de massas, que vem também dos anos 50 até agora. Então, me parece que essa chave de longa duração, entre aspas, aí, né, é interessante para a gente explorar. Né? Eu estou dizendo isso porque se vocês pegarem no jornal de 1954 e 64, parece que vocês estão vendo no jornal de 2015. As mesmas palavras de ordem, as mesmas... E claro, não estou dizendo que a história se repete, por favor, né? A história não se repete. Senhores historiadores e futuros historiadores, por favor, nunca falem uma coisa dessa. A história não se repete. Mas ela apresenta, sem dúvida, uma espécie de espiral de permanências. Né? Quer dizer, permanências em escalas diferenciadas, que a gente tem que prestar atenção. Né? Ou seja, há agendas inconclusas, há pressões que são permanentes na história, grupos de pressão, há conflitos sociais que se potencializam também ao longo de muito tempo. Né? E me parece que a gente tem vivido isso nos últimos 50, 60 anos. Né? Com esses... Né? Com momentos em que parecia que essas questões estavam superadas, né? Como o próprio regime militar e as próprias lutas democráticas nos anos 80. Né? Hoje até projetos, né, de intervenção militar voltam à sociedade. Né? Claro, bizarros, né? Mas no Brasil nada é muito bizarro, né? Porque o próprio país o é. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Achar que não, isso é coisa de... Né? Tudo pode acontecer aqui. Né? Tudo pode acontecer. Né? E ao mesmo tempo nada. Né? Quer dizer, tudo é possível. Né? Bom, e também para esse processo, eu destaco também dois conceitos aí que apareceram no debate aí ultimamente. O primeiro é, além do presidencialismo de coalizão, que às vezes é muito mais, como disse o meu, presidencialismo de colisão, né? Enfim, presidente colidindo com o Congresso, muitas vezes, e vice-versa. Mas há também outros conceitos que têm aparecido no debate. Por exemplo, um deles que aparece no texto da aula de hoje, que é o conceito de PMDBismo, né? Para explicar exatamente essa força política que se constrói no processo de transição, que se move em torno do grande partido fisiológico, que é o PMDB, por isso que o Marcos Nobre deu o nome de PMDBismo, e que implica o quê, basicamente? Que traduz o quê? A necessidade de você formar supermaiorias de sustentação, né, política no Congresso. O que são as supermaiorias? São maiorias, né, heterogêneas, maiorias que são construídas a partir de um sistema político fragmentado. Né? E, ao mesmo tempo, supermaiorias que se não têm um poder de agenda muito claro, porque elas são heterogêneas, então elas não têm uma agenda política muito clara, elas podem conviver tanto com governos mais à esquerda quanto mais à direita, né? Que fundamentalmente elas são fisiológicas, mas elas têm poder de veto. Essa, para mim, é a grande sacada desse conceito. Ela tem poder de veto, né, em relação a algumas agendas. Então, por exemplo, a supermaioria que sustentava o governo Lula tinha um poder de veto em relação, por exemplo, a algumas agendas na área de educação, ou na área de políticas inclusivas, ou na área de reforma tributária. O que é o poder de veto? Falar, isso não passa, isso ninguém aqui aceita. A gente não sabe direito o que a gente quer, mas a gente sabe o que a gente não quer. Então esse poder de veto das supermaiorias, notadamente conservadoras, né,
que um pouco traduzem os vários grupos conservadores na sociedade que dominam o Congresso, né? Elas são interessantes para a gente pensar também, né? Como um conceito que vem, em grande parte, garantindo uma permanência, né? Um arcaísmo na sociedade brasileira, sobretudo incrustada no Congresso. Engraçado esse conceito, né? Tem uma coisa também que eu acho que faz parte da política brasileira, a questão do personalismo. Né? Também. Porque no texto do Nobre, ele coloca o Lula como um elemento, assim, de... Balança, do fiel da balança. Né? Pessoal. O que eu ia falar, inclusive... Essa quebra do PMDB. Porque o que eu ia colocar é exatamente um outro conceito importante, que aparece no trabalho do André Singer, que é o conceito de lulismo, né? Os sentidos do lulismo, né? Que é exatamente a capacidade de uma liderança carismática aglutinar, sobretudo, os eleitores assalariados e pobres, né? Dentro de uma política de massas, enfim, uma agenda inclusiva, mas ideologicamente muito difusa, né? Então é uma outra forma de compreendermos também a política brasileira. Quer dizer, além dessa força estrutural, anônima quase, né? Ligada aos interesses mais arcaicos que estão incrustados na sociedade. Tá? Não é uma coisa que vem do político, como a gente diz aqui. Ou político, né? Ou os políticos, ou o Estado. Não. Ela em grande parte se conecta a interesses sociais, a grupos sociais conservadores, que conseguem se fazer presentes no Congresso, sobretudo. E no que a gente chamaria de um Estado profundo, né? É um conceito que a gente usa pouco no Brasil, mas que devemos começar a usar, né? Eu já falo dele daqui a pouco. Mas também tem o outro viés, que é o personalismo muito forte na política brasileira, mas que não é descolado do sistema partidário. Essa é a grande questão, o que nos obriga a rever o conceito de populismo, né? Que a gente já viu no curso. O conceito de populismo, de maneira mais clássica, dá muita ênfase à capacidade de aglutinar clientes, né, um clientelismo, e de liderança carismática, para além do sistema de partidos. Mas eu diria que, e o próprio Lula é exemplo disso, enfim, outros carismáticos também, né, eles não são descolados da necessidade de bases partidárias. Então, quer dizer, necessariamente, o PMDBismo e o personalismo, no caso, talvez a expressão mais forte desse personalismo seja o Lula nos últimos anos, ele não deve ser descolado de um sistema, da compreensão de sistema partidário. O mensalão é uma expressão disso. O mensalão é uma expressão disso, né? O chamado mensalão é uma expressão disso. É a necessidade de você ter votos, né? A qualquer preço, literalmente. E ao lado da questão dos financiamentos de campanha, é o grande problema hoje da política brasileira, é uma porta para a corrupção, né? Nomeação de cargo, troca de favores no âmbito parlamentar, né? Ou entre os poderes e questão de financiamento de campanha, né? Então, a nossa grande equação para compreender a crise política é exatamente compreender essa particularidade, né? Que é personalista, porém o personalismo não age sozinho na política, né? Eu diria até que ele é impotente. Quer dizer, quando ele não existe, é mais complicado ainda, né? No caso do governo Dilma, que não foi um governo personalista, né? Exatamente o contrário. Por outro lado, né, ele, mesmo quando existe, ele não está descolado de um sistema institucional de partidos políticos fragmentado, com uma forte presença fisiológica, né? Hoje são mais de 30 partidos no Brasil, né? Então você não consegue fazer as maiorias. As supermaiorias exatamente é a necessidade de você aglutinar coisas diferentes, né? Elementos diferentes, ideológicos, né? Difusos, para você sustentar uma agenda mínima, que muitas vezes é mínima mesmo, né? Não tem nada a ver com a campanha, com a chamada agenda positiva do executivo, né? Como escreveu Fernando Limonge, né? Que é um tema que não interessa muito à ciência política, mas para o historiador é importante, porque é da tensão entre a chamada agenda positiva do candidato e a sua realidade enquanto governo, é que a gente pode analisar projetos nacionais que estão em conflito, né? E a capacidade de realização desses projetos, né?